seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sete está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Aqui ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Que prazer estar aqui com você juntinho nesse dia 7 de setembro. Alô, Ricardo de Paula Ferreira. Alô, meu querido amigo Daniel Pereira, um dos grandes narradores esportivos da nova geração. Alô, Vera Lúcia. Alô, amigos queridos. Olha, eu estou mostrando aqui a caixa que nós vamos dar de presente na segunda-feira para um de vocês. Alô, Paulo Paranhos. Alô, Ramon Maria Cabadeiro Ferreira. O Ramon lá em Punta del Este, que eu conheci, maravilhosa. Alô, Uruguai. Abraço grande. Pois é. Então, olha só, essa aqui é a tampa da caixa, né? A nível de presente. Um presente da Renovidente. E aqui, olha, muitas coisas maravilhosas para a higiene bucal que você vai ganhar de presente. Para participar é muito fácil. É só você escrever um zap para 965-828-828. 965-828-828. Mande o seu zap, o sorteio será na segunda-feira. Aqui, né, 2 troféus. Aquele que veio de Portugal é o Galinho, né? A Corujinha. Agora, esses 2 troféus foram os troféus do Mais Memória do meu querido amigo e incrível amigo, professor Isaías Nascimento. Abraço, Isaías. Luísa Ferreira, um abraço. José Carlos Dias, um abraço. Eu confesso a vocês que eu estou aqui começando o programa no dia de hoje e andei pensando, porque hoje eu não sou mais escravo do rádio, por assim dizer. Pode ser que um dia eu seja, e talvez a palavra escravo só tenha alusão àquela rádio que não paga e que durante 5 meses nos fez realmente trabalhar um tipo de trabalho escravo, porque você trabalhava e não recebia, e até hoje não recebemos. Então hoje eu não tenho mais essa escravidão, graças ao bom Deus, e graças também à decisão que ele me ajudou a tomar. Agora, de qualquer maneira, eu fiquei pensando, né, meu Deus do céu, será que vou fazer o programa do dia 7? Será que vai ter gente vendo? E eu confesso que até agora, há pouco, antes da abertura, eu imaginei, olha, vou me preparar, porque quando você vê daí, eu vejo daqui que você está me vendo, né? Eu não vejo todos, porque passa muito rápido o letreiro da telinha do celular. Mas, de qualquer maneira, é algo bastante interessante saber, por exemplo, que a Luísa Ferreira está me vendo. Bom dia, Luísa. Adriana Varela também. O André Luiz. Alô, André Luiz. E aí, de repente, começou a pintar muitos nomes na telinha. Eu disse, olha, o raciocínio meu estava meio torto, né? Por quê? Porque sendo feriado, quem não está dormindo, tem muita gente dormindo agora. Mas quem não está dormindo, provavelmente vai ver e pode ver pela primeira vez. E aí eu fico muito feliz, esse programa veio para ficar. Não é um programa de rádio, é um programa da web, é um programa em que você pode vê-lo através do Facebook, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto, ou então Fernando Sérgio Comunicador, ou então Fernando Sérgio Radialista, são as 2 páginas minhas. E você pode vê-lo também no meu canal do YouTube. O canal do YouTube é Fernando Sérgio, ok? Sérgio Barcelos, abraço grande para você. Por favor, indo no YouTube, vai lá e curta, né? Mais do que curtir, inscreva-se, não custa nada. Toda vez que aparecer um vídeo novo meu, você será avisado, tá bom? Eu fico feliz, sou muito agradecido a Deus por esse momento, porque eu resgatei uma coisa que estava no meu coração quando há mais de 20 anos atrás eu fui profissional de televisão. E eu estou muito feliz com a imagem, né? Porque a imagem é importante, a gente gosta
de trazer a informação para o ouvinte. O rádio é muito bom. O Marcelo Ferreira, meu querido companheiro, grande amigo, que fez um trabalho belíssimo no SEDOC da Rádio Tupi e não foi reconhecido. Marcelo, grande abraço, torcendo por você, meu amigo. Pois é, então a web permite trazer para você a informação, a web permite que, se eu não posso vê-lo, pelo menos que você possa me ver. Eu acho isso bacana. Mas você sabe, eu estava pensando, dá licença desse óculos, eu vou fazer um charmezinho, perdão pelo gogó, mas vou fazer, preste atenção nisso. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá, bamboleio que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, Brasil, deixa cantar de novo o trovador, a melancólia luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil. Versos maravilhosos de um companheiro que não convivi, mineiro, Jubá. Emocionei-me, Ari Barroso, que foi funcionário da Rádio Tupi quando esta rádio era séria e pagava seus compromissos, que brilhou no Rio de Janeiro numa época que eu aqui não estive, e que teve a honradez de cantar o seu país. Hoje, perdão até por ter cometido essa cantoria, mas hoje é o dia 7 de setembro. Hoje é o dia em que, há 195 anos atrás, era dado o grito da independência, independência ou morte, por Dom Pedro I. E aí, meu Deus, eu fico pensando, se eu fosse diretor de programação da Rede Globo de televisão, eu faria um especial para levantar a autoestima do brasileiro. Eu fazia um especial comemorando os 195 anos do Brasil. Mas não deixaria de fazer o belo especial que fizeram sobre o Chacrinha. Pelo contrário, faria hoje de tarde. Mas vai ter jogo, podia ser antes, podia ser depois. Porque o Chacrinha, na verdade, o programa dele era às tardes. Mas não deixaria de fazer um programa homenageando as coisas boas do Brasil. Sabe por quê? Porque nós estamos num momento de baixa estima. É terrível você ter que conferir, digamos assim, essa fala do Palocci denunciando aí o Lula. Quem estava a favor do Lula, por favor, deixa de ficar, porque agora está se sabendo que foram quase 300 milhões oferecidos ou recebidos, não se sabe, a investigar por parte dessas empresas fajutas que tem aí, Odebrecht e outras tantas, e entregados agora pelo Palocci de viva voz, toda a corrupção. Então eu imagino que os petistas sérios estão desnorteados, porque há o fanático. O fanático vai fazer o quê? Mas em todo partido, inclusive aquele que de repente deixou de ser o Partido do Trabalhador para ser o Partido da Corrupção, em todo o partido tem gente honesta e tem gente desonesta. Então eu fico com pena. Eu fico com pena de quem realmente, de repente, sufragou o Lula, achando que seria uma solução para o país. É lamentável, é deplorável. Quem tiver oportunidade, que veja os noticiários hoje que estão repetindo de viva voz o senhor Antônio Palocci, que no primeiro governo de Lula foi chefe da Casa Civil. Se não, estou bem memoriado. Anderson Frade, abraço. Maria da Graça Zarte. Então o Brasil está nessa fase de ver esses
essas caixas de dinheiro, essas malas cheias de dinheiro, o tal do Nussmann com 400 e tantos mil em casa, quando tem gente hoje que não tem condição de comprar um prato de arroz com feijão. Quando tem mais de 14 milhões ou quase isso de desempregados no Brasil. Então, se eu fosse, coitado de mim, pequenino, com esse pequeno programa, se eu fosse diretor de programação da mais possante Rede Globo de televisão, eu programaria uma homenagem ao Brasil, aos 195 anos do Brasil, mostrando o que Ari Barroso mostrou nos anos 40, o seu amor pelo Brasil. Mostrando as coisas boas que nós temos, e temos muitas coisas boas. Temos profissionais maravilhosos de imprensa, profissionais maravilhosos na arte cênica, temos profissionais maravilhosos na música, e temos, com certeza, professores maravilhosos, pessoas honestas. Nós não somos isso que o senhor Antônio Palocci mostrou. Não somos. Não aceitamos isso. Então, eu só lamento que houve essa inversão. Aliás, inversão foi o que mais houve, porque a coisa mais fácil do mundo é me emocionar a essa altura do campeonato. Eu sei que eu sou neto de italiano e, evidentemente, aí eu me emociono fácil. E saí elogiando o especial que foi feito pelo Chacrinha, até porque, para o Chacrinha, pelos 100 anos, até porque você sabe de uma coisa, eu vi eu fiz questão de ver sozinho, sem influência de ninguém, me perdoe a veemência. Eu fui para o meu quarto, fechei, abri a televisão e fiquei vendo, porque eu vivi aquela época, porque eu estive com o Chacrinha. Recentemente, agora, há pouco tempo atrás, quando estive no programa do Leleco Barbosa, a convite do Rubens Teixeira, secretário aqui do Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, para entrevistá-lo, eu falei com o Leleco, não sei nem se prestou atenção, até porque não deveria mesmo prestar atenção. Por quê? Porque o pai dele foi um ícone nacional que todo o Brasil ama. Então, que diferença faz eu, Fernando Sérgio, dizer, olha, eu amava teu pai. Amava teu pai, que tinha a humildade necessária, até de eventualmente, num pequeno programa de rádio que eu tinha na Rádio Tamoio, ele ia lá aparecer, aquele ícone da comunicação. Fernando, eu vim trazer meu disco para você tocar. Então, claro que me emocionei. Agora, pelo amor de Deus, eu escrevi aqui, bom o programa homenageando o Chacrinha. Seria completo se tivesse pequenos depoimentos das antigas chacrinhas, que esse país discrimina a idade. Não vai apresentar a chacrete rebolando e cantando, porque talvez muitas delas não tenham mais o corpo, nem mais a beleza que tiveram no passado. Mas por que não, ao invés de depoimento de bonitões da TV Globo, que conviveram, alguns distantemente do Chacrinha, e até o discriminaram, e que de repente agora tomam um carona para dizer, olha, ele era maravilhoso, ele fez isso, ele fez aquilo. Por que não trazer curto depoimento? Não ia sujar a imagem bela da TV Globo, não, mas curtos depoimentos de uma Índia Poti, curtos depoimentos de uma Rita Cadillac, que fizeram história com o velho guerreiro, pequenas coisas dizendo, olha, como eu disse aqui para você, não a mim que não sou importante para isso, mas como eu disse hoje para você, que me honra com a sua audiência. Por várias vezes eu tive o Chacrinha me surpreendendo nas manhãs da Urca, onde estava a Rádio Tamoio, no meu programa de 8 às 10 da manhã, pouco depois da Nena Martins, chegava a Márcia Lage, que era minha produtora, a Vera Cabral, chegava e dizia, Fernando, olha quem está aí. E aí aparecia o velho guerreiro, não fantasiado daquele jeito, mas da forma que ele sempre foi, humilde, modesto, inovador, fantástico, todas as homenagens ao Chacrinha. Todas as homenagens ao Chacrinha, se você não viveu essa época, era a época que todo mundo via, mas que os bacanas, muitos dos quais talvez tenham dado depoimento ontem, muitos diziam, eu estava passando pela cozinha, minha empregada estava vendo Chacrinha, porque achavam que era um programa toda homenagem. Mas alguns estão comigo nesse particular. Eu acho que me cabe a criticar como cabe ser criticado.
Se eu tenho um programa público, você tem todo o direito de achar que eu estou com a razão ou não. Você tem todo o direito de gostar do meu programa ou não, gostar disso ou daquilo. Eu mesmo gosto de algumas coisas que fiz e outras não. Então eu tenho também o direito de dizer gostei do programa, mas faltou realmente fazer uma homenagem àquelas que sustentaram toda a beleza do cenário do Chacrinha. Botava lá a Rita para dizer, olha, o velho guerreiro era isso, era aquilo, não deixava a gente namorar, e é verdade, quando fazia excursão ele era severo, não é? Ah, o velho guerreiro é isso e aquilo, que a Índia curtia, algumas que eu lembrei, outras eu não lembro mais. Por outro lado, também, aí eu vi as opiniões dos ouvintes. Alô para Ana Zerotini. Ana, abraço grande, lembrei-me muito do seu primo Marcinho, com a foto, muito obrigado, viu? Então, a Lia Rocha disse verdade quanto a esse comentário. O Jader Braga, bom dia Fernando Sérgio. A Rosa Miai, com certeza, a Rosa Miai, a Mara Monteiro, perdão, com certeza, para ter autenticidade, isso eu concordo plenamente com ela, o Roberto Carlos teria que ser o último a se apresentar, não o primeiro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ou o Roberto está muito humilde, ou ele teve que fazer aquilo por contrato. Porque quer você goste ou não, mas 80% dos brasileiros, ou 50%, ou 70%, não importa, gostam do Roberto. É mais do que isso. É o nosso cantor mais emblemático, é o único que foi lá fora e ganhou concursos, inclusive o concurso lá na Itália, fantástico, con la festa appena cominciata è già finita, l'amore non è più con noi, il nostro amore di medile di che solo, la mia ricchezza, la tua allegria, perché giurare che sarai l'ultima volta? E aí foi. E aí o Roberto Carlos, o mais emblemático cantor brasileiro, o mais carismático cantor brasileiro, aquele que é conhecido, cantado em prosa e verso lá fora, que eu tive a oportunidade de ver um festival dele fora do país, no Chile, que para quem quiser ver, veja, está também aí na internet. Que coisa fantástica, que intérprete extraordinário. E o cara aparece na primeira vez como se fosse estreante. E por último, quem é que aparece? Anitta. Com todo carinho, com todo respeito, com todo aplauso para a Anitta. Amiga, nada a ver. Nada a ver. Anitta é a nossa Beyoncé. Beyoncé, à época do Chacrinha, sequer existia, estava até mais velha que a Anitta, mas devia estar ainda na fralda. Tanta gente boa, tanta gente que esteve no Chacrinha. Raimundo Fagner, Zé Augusto, meu amigo Zé Augusto. Pena que o Gé e a Adriane não pudessem descer lá do espaço e numa incorporação magnífica cantar Querida e tantas outras músicas. Aí de repente, tá bom, que ainda bem que botaram o Fábio Júnior, mas a ordem não é essa, gente. O Roberto tem que ser o último. É a grande estrela. O Fábio teria que ser o penúltimo. Porque seguramente também foi uma grande estrela. Agora, que fantástico Stepan Decência, de quem eu sou fã incondicional, pelo belo ator que é, e pelo carisma, e pelo perfeito Chacrinha que fez. Houve momentos que a gente parecia estar vendo de novo o Chacrinha. Abelardo Barbosa recebeu uma bela homenagem, bem feita, extraordinária, com os grandes recursos que a Rede Globo faz, com um enfoque, um corte de imagem que não foi tão bom assim. Não foi tão bom assim. Sabe por quê? Eu que vi e vivi o Chacrinha, você que viveu, que é mais ou menos da minha idade, não a garotada do dia de hoje, Giliardi, o Michel Menai está lembrando, o Traje a Rigor, Silvinho Blau Blau, doutor Silvano, obrigado querido Michel, que talvez esteja aqui daqui a pouco com o doutor Silvio Provenzano. Cadê esses, gente? Cadê esses? Fernando Mendes, Amado Batista. Aí não, aí se aproveita para poder divulgar o público que se tem hoje. Essas pessoas não precisam dessa divulgação. Essas pessoas não precisam, já estão feitas.
mesmo alguns dos que estavam no júri. Já são feitas. Por que botar a Anitta, que é um talento, a voz nem tanto, mas a presença de palco e as músicas, a escolha das músicas, o profissionalismo, é talvez a nossa maior esperança como carreira artística, mas para fechar o programa, para dizer o que viu o Chacrinha quando era pequena, não é que não merecesse, ela merece até um especial na própria TV Globo. Mas eu estou dizendo um desses. De todos esses me vem à mente um que me tratava com muito carinho, o Gerry Adriani. E outro que foi extremamente profissional, algumas poucas vezes eu estive com ele, outras tantas eu apresentei programas com ele, o Zé Augusto. Zé Augusto, está chegando aí o doutor Silvio Provenzano, a gente vai falar com ele. Zé Augusto foi uma das pessoas, um dos grandes cantores brasileiros, extremamente prestigiado pelo Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Então o que eu estou falando aqui hoje, de coração, eu estou falando por quê? Porque a gente está precisando de mais brasilidade, gente. É tanta sem vergonhice por aí, que se eu fosse diretor de programação da Rede Globo de Televisão, eu chegaria e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um especial na véspera do dia 7 de setembro, dizendo o que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Foi a independência do Brasil, ainda meio cambeta, capenga, problemático, mas ainda assim um país fantástico, maravilhoso, com mestres em todas as áreas, com pessoas de bem, não esses políticos safados que a gente está vendo por aí, roubando e enlameando o nosso país. O Sérgio Barcelos, colaborando com a minha crônica, diz, eu não vi Fernando Sérgio, tem o Djavan, nem Mato Grosso foi, mas o Erasmo Carlos, claro. Então é isso que eu acho que às vezes, sabe, a televisão brasileira é tão comercial que ela não percebe que esse momento o Brasil está, do ponto de vista de autoestima, quase que no chão. E que se você tem essa possibilidade de dizer, olha, existem pessoas honestas, existem pessoas que não são iguais ao seu Antônio Palocci, não são iguais ao seu Lula, que de repente teve esses 300 milhões aí ofertados generosamente por outro pilantra de nome Marcelo Odebrecht. Nós não vivemos de Joesley da vida, que pelo amor de Deus, o cara com essa grana toda, o cara nem estudou. É nós, só falta dizer, é nós na fita. Isso se diz no morro. A gente tem que mudar esse país. Nada contra quem aplaudiu, nada contra quem se emocionou. Eu mesmo me emocionei quando vi de novo, redivivo, pela belíssima interpretação do Stepan Essercian, o Chacrinha. Eu me emocionei. Fiquei quietinho no meu canto. Como, nesse momento, perdão, também me emociona. Me vi com 20 e poucos anos de idade, ou 20 e tantos, no Rio de Janeiro. Me vi naquela bancada algumas vezes. Me vi num abraço que recebi certa feita de agradecimento por parte do velho guerreiro. Mas a gente tem que ter memória. A gente tem que ter a percepção que mais importante que o Fernando Sérgio é o Brasil. Que mais importante que o Chacrinha, que foi fantástico, que nos ensinou comunicação e nos ensina até hoje, é o Brasil. E que o povo brasileiro está sofrendo como nunca sofreu. Irane Rendano, um beijo para você, muito obrigado por estar me vendo. Nós vamos entrar agora ao nosso momento, né, de alusão às coisas boas da vida. E eu quero, logo hoje, eu quero passar uma imagem linda, pena que curta, que eu fiz uma pesquisa, passei quase que amanhã, acordei 5 horas da manhã, passei pesquisando,
um filme norte-americano dos idos de 1940, não sei precisar a data, e que tem um trabalho lindo dessa portuguesa que foi brasileira de coração e nos divulgou demais, a Carmen Miranda e o Nestor Amaral, cantando do Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Então, se você permitir, eu vou mudar aqui a câmera, né? E essa homenagem eu gostaria de fazer e contar com você nesse momento. Vamos lá? Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no Brasil, Brasil. Aí entra uma música norte-americana que nesse momento evidentemente não combina com o Brasil brasileiro, com na verdade a Aquarela do Brasil, essa grande composição, uma das maiores composições não só do Ari Barroso, como também de presença internacional. E daqui a pouco então a sala de visitas, nós vamos agora à prece de Cáritas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, mas olha, gente, que coisa boa, né? Nós temos aqui duas presenças bastante marcantes, uma e outra, todos os dois você conhece sobejamente. Dr. Silvio Provenzano, chefe da Clínica Médica do Hospital dos Servidores do Estado. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, Fernando. Prazer mais uma vez ser recebido aqui na sua casa. Muito obrigado. Prazer é todo nosso. E hoje quase que eu perdi a hora, porque ontem à noite... E eu me esqueci de informar, porque para mim era um dia comum. É um dia para que quem não trabalha, é comum, né? Para quem trabalha, feriado também é comum e o doente não escolhe É hora verdade. nem dia. Tanto para o adoecer. médico quanto para o jornalista. É praticamente um dia comum, mas o que foi incomum foi o dia de ontem. Sei. E eu confesso a você que eu fiquei preso à telinha. Preso na minha atenção, assistindo Estupefato. os depoimentos, ou melhor, o depoimento do Palocci é rico em informações. Né? Eu fiquei extasiado de ouvir aquilo, não incrédulo, porque A gente já desconfiava. as evidências eram gritantes, né? É o que eu digo, quem foi leitor de Agatha Christie, quem se encantou com Hercule Poirot, detetives, né? Eu, garoto, adolescente, ficava encantado. E a Clínica Médica, ela é um trabalho de detetive em busca de doenças, sinais, pistas. As pistas eram evidentes, né? Claro. As atitudes, o comportamento da falecida Dona Letícia lá naquele apartamento, nas imagens... Era de dona. Oportunidade de proprietária. As imagens que nós temos do sítio de Atibaia não eram imagens de sítio ocupado por um amigo próximo. Pedalinho com o nome dos filhos, né? Pois é, aquilo eram evidências que para uma pessoa, eu diria, com mínimo de inteligência e simplesmente isenta politicamente, como eu sou, sem investir por baixo do jaleco qualquer camisa com qualquer logotipo, que infelizmente muitos fazem, procuro só analisar os fatos. O Lula fez bem ao Brasil, sim. O primeiro governo dele, eu diria que foi extraordinário. Tanto que, contrariando uma ideia minha de que a alternância do poder é o pilar da democracia, eu pela primeira vez na vida eu resolvi votar na segunda vez no mesmo candidato. Porque fiquei encantado com o governo dele. Falei, O primeiro a gente pensava que estava seguindo para o primeiro mundo. O primeiro voto no Lula foi apenas pela alternância do poder, que eu repito, é um pilar da democracia você fazer alternância. Exato. Mas o primeiro governo dele me deixou tão encantado que eu falei, não, eu acho que tem que continuar. O segundo governo, como costuma ser, já não foi tão bom quanto o primeiro. E não votei na Dilma exatamente para voltar a preservar aquilo que eu julgo que é importante, a alternância, porque senão é uma forma de ditadura, apesar do voto popular. Claro. Acabou que veio a Dilma e o resto é o que a gente vive hoje, nos últimos anos no nosso país, e que afeta diretamente a maioria das famílias, pelo menos.
pelo menos aquelas que não são encontradas malas com rios de dinheiro em suas casas. Fala do Gedel. Meu Deus do céu, o Gedel foi ministro nos governos do PT. Né? Ele era um braço... Palocci foi o ministro-chefe da Casa Civil, que, para quem não sabe, é o ministro mais importante, porque é o braço direito, é o pensador. Né? E havia... articulista, né? Isso, articulista, Michel. E aquela história, havia internamente no PT, para quem era chegado ao partido, uma guerra surda entre o Palocci, que era um homem de confiança do Lula e da própria falecida Dona Letícia, com o Zé Dirceu. José Dirceu, que era, digamos assim, a cabeça pensante do PT em termos de articulação política e de uma revolução no país de esquerda socialista, era o José Dirceu. E José Dirceu queria suceder ao Lula. E aí havia uma guerra entre Palocci e José Dirceu exatamente por essa possibilidade. Acabou que os dois dançaram. O Palocci teve aquele escândalo da mansão, do jardineiro lá, das festas, isso, etc. E tal. Francenildo. Isso, Francenildo. Memória de jornalista não é igual de médico, é privilegiado. E queimaram o Palocci. Então eu acho que hoje o Palocci na delação premiada, porque, veja bem, de todos esses dirigentes, o José Dirceu já está solto, apesar de que nas últimas imagens dele, como médico, me pareceu muito doente, fisicamente muito doente. Caído, né? Doente. Não sei se ele teve algum problema de saúde mais sério, mas olhando para as imagens da televisão, as poucas imagens que eu vi do José Dirceu depois que botaram a tornozeleira dele, aquele andar dele não é por causa da tornozeleira, não. Ele está com algum problema neurológico, alguma coisa. E o Palocci é o único que, ainda saudável, está preso. Então, ele evidentemente que negociou para a redução da pena dele, e o que ele contou foi estarrecedor. Às 2 da manhã eu peguei no sono, razão pela qual eu peço desculpa por meus 16 minutos de atraso. Uma honra recebê-lo sempre. Meu caro Michel Menai, o que você tem a dizer como jornalista, como cidadão brasileiro, a partir desse próprio tema? Eu também estava estarrecido, eu vi, continuei a ver, e hoje, agora pela manhã, ainda estava passando nos vários canais de televisão, a entregação geral, entregou todo mundo, essa é que é a verdade. Primeiramente, bom dia, Fernando, bom dia a todos os internautas. Até entendo quando o senhor diz que estava preso, porque hoje em dia, do jeito que está a situação no país, a gente está muito mais preso do que eles, né? Seja por causa da violência, seja por causa da falta de dinheiro, seja por causa da falta de opção. Então a gente está preso de diversas formas. A gente está preso politicamente, a gente está preso culturalmente, né? A gente está preso financeiramente. Então realmente é um absurdo. Você vê hoje o país em crise, o Estado em crise, tanta coisa em crise, você me acha 8 malas, somando 42 milhões de reais, as 2 milhões e meio de dólares, aproximadamente 50 milhões de reais, tem que ser levado em 2 carros grandes com a Polícia Federal, tem que se botar umas 7, 8 pessoas para contar naquelas máquinas de banco, você leva 6 horas só para fazer a contagem daquele dinheiro, e isso é apenas dentro de um apartamento. Você imagina o que é que não tem por aí, Fernando. E a 100 metros da casa do... Como é que é o nome do homem? Não é Gedel. Gedel com Genésio. Mas para mim esse cara agora já é um Genésio, nada contra os Genésios. Mas é que o Genésio deve ser mais honesto que o Gedel. Quer dizer, meu Deus do céu, e o cara foi ministro da integração. Fernando integrou o dinheiro todinho. Integrou. Ele fez uma integração. E disse a boca pequena que nas muitas fazendas que o Gedel possui, tem um mapa de caça ao tesouro. Tem muita coisa enterrada. Eu acho que se a Polícia Federal futucar... vai achar. Engraçado é a vida imitando a arte. Eu lembro aquela novela Império que teve há pouco tempo, né? E os vilões esconderam o dinheiro na área dentro de uma piscina. É verdade. Há pouco tempo teve na novela da Globo o dinheiro escondido dentro da piscina. Eu fico vendo aquelas 8 malas, é quase a mesma coisa do que a vida imitando a arte. Olha, a Dionice Fonseca está dizendo, curtiu muito essa conversa. Sim, estamos presos socialmente e pasmos. Eu acho que é de se espantar. A Dionice é uma querida amiga do Face, é? Sempre com intervenções muito
oportunos. Pontuais. Muito oportunos. Um beijo para ela. O nosso Jorge Pereira da Silva, lá da Rádio Tupi, está nos vendo nesse momento. Alô, Jorjão, abraço grande para você, querido. Mas é um negócio louco. Eu até falei, eu acho que se fosse um diretor da TV Globo, deixava a homenagem do Chacrinha para hoje e fazia ontem um programa homenageando o Brasil, levando as coisas boas do Brasil, porque todos nós estamos desencantados. Ou estou errado, doutor Silvio? O que eu entendo é o seguinte, diante de tudo que nós estamos vendo, está na hora de nós reinventarmos. Esse país. 7 de setembro, data da independência, está na hora da gente dar um basta nisso. Data do aniversário do meu filho mais velho, Serginho, quero mandar um grande abraço. Daqui a pouco ele vai estar aqui. O Brasil chegou num ponto onde a gente vê que a corrupção ela não tem ideologia por trás. Ela não é a do DEM, ela não é do PMDB, ela não é a do PP, que foi punido pela justiça, não é do PSDB, ela é também, inclusive, do PT e, quiçá, de outros mais. É impressionante que o poder corrompe, mas o dinheiro corrompe muito mais. E o que a gente está vendo é exatamente como pessoas com uma ideologia clara por trás. E até cultas, né? E não escolhe, porque se tem uma coisa que o Lula não tem, é cultura. Exatamente. Isso ele sempre deixou patente. Mas o Palocci... Que livro não é a cabeceira dele. O Palocci, sim. José Dirceu, também, sim, um homem muito revolucionário. E a gente vê que também não é questão de berço. Poderia haver um berço de ouro melhor que o do Aécio, que teve no avô o baluarte da República, que teve acesso às melhores escolas, que teve acesso de bom e do melhor. Quem é Aécio Neves hoje, diante de tudo que se imagina que tenha acontecido, que ainda esteja acontecendo? Mas corrupção não tem partido, pois né? Hoje você vê Deus se aliando com o diabo. Agora, eu queria que vocês falassem sobre o Carlos Arthur Nussmann. É verdade que é muito menos importante, 400 e poucos mil reais achado na casa dele, com relação a 41 milhões. Mas, meu Deus do céu, teriam pagado, tá certo? Teriam pagado 2 milhões de dólares para um voto, para que as Olimpíadas acontecessem aqui no Brasil, e teve gente que aceitou. Eu não acho menos importante, ou real ou 1 milhão, Fernando, é roubo. Você não pode sair achando que simplesmente porque você tem dinheiro, você vai sair comprando as pessoas, você vai sair comprando voto, você vai sair comprando PM para não ser multado ali na esquina. Então, na verdade, como ele dizia, você tem que se reinventar e ter uma mudança total de conceito, seja da raiz, seja da esfera mais baixa do poder à esfera mais alta do poder. Não só do poder, da esfera mais baixa do país, à esfera mais alta do país. Você está certo. O Haroldo Barros está mandando um grande abraço para nós. Haroldo, um abração. O Jefferson Santos também. Quer dizer, é um negócio doido. Outro dia, diga, falar no doutor Silvio. Carlos Arthur Nussmann. Carlos Arthur. A imagem, no momento em que o Rio de Janeiro foi declarado cidade olímpica, da comemoração efusiva das personagens da nossa República. Quem estava lá, pulando? Lula abraçado com Sérgio Cabral, ao lado de Eduardo Paes, com Casa Arthur, rodeando eles. Meu Deus do céu. Aí a gente vê o dia de hoje, alguns anos depois desse evento, e fala, puxa, eu ainda estou surpreso? Não devo estar surpreso. Agora, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de falar das novas gravações que foram descobertas com o Joesley zombando do Supremo e podendo haver, eu imagino que deve haver por parte do Janot, chamar esse cidadão às falas e botar no cilindró da papuda. Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque a gente tem limites, não? Enquanto cidadão, nós temos todo o direito de, mesmo não sendo doutores em leis, criticar algumas decisões do Supremo, como eu já fiz até mesmo no teu programa, com relação em especial, em 2 ocasiões eu critiquei. Primeiro, o já tão criticado ministro Gilmar Mendes, aquele que você pode prender que o Gilmar solta. Várias vezes foram feitas críticas a ele, ministro do Supremo.
E também cheguei a fazer uma crítica ao ministro Lewandowski, também por conta de uma decisão que ele havia tomado. E criticar ministros do Supremo, a gente critica no sentido de não concordarmos com a ideia, mas jamais faltando com respeito àqueles que, teoricamente, estão ali para proteger aquilo que é mais sagrado, que é a Constituição, que é o conjunto de leis que rege o comportamento dos habitantes de um determinado país. Não pode haver nada mais sagrado, junto com a Bíblia Sagrada, que é a Constituição do país. E o ministro do Supremo, ele tem que ter a Constituição da mesma forma que o padre e o pastor têm a Bíblia. É por ali que ele segue, ele não pode fugir daquilo. Este indivíduo, miliardário às custas, diga-se de passagem, do governo do PT, porque Joesley não passava de um açougueiro como meu falecido pai foi, e se tornou uma das maiores fortunas desse país, por conta de dinheiro conseguido, eu diria que de forma estranha, no BNDES. Eu me recordo que o papai, muito amigo do pessoal da família Perdigão, dissesse, poxa, se eu tivesse quem investisse comigo, eles estão no caminho certo, da produção à venda, ocupando todas as faixas, a gente ganha dinheiro, porque só distribuir, o que você ganha é muito pouco. O ideal seria você também ter o rebanho. Essa ideia do papai nos anos 60, o garoto ouvindo ele falar. O Joesley, ele conheceu as pessoas certas, viu, papai? Você já não estava mais aqui para ver isso e se magoar. E as pessoas certas eram exatamente aqueles que diziam defender os interesses do povo. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu através do BNDES, mas como? Porque o presidente do banco é indicado pelo presidente da República, pelo seu ministro. Portanto, é tudo da mesma corriola. E há aqueles que ainda hoje, cegamente, estupidamente, imbecilmente defendem essa corja. Não é um grupo político, é um bando criminoso. É um bando criminoso que usou da arma do voto para se locupletarem, enriquecerem ilicitamente às custas de um povo de bobos, como eu. Nós todos. Infelizmente, porque é aquela história. Nós somos feitos de bobos, né, Fernando? Porque os próprios políticos que lá estão não têm interesse de transmitir cultura, transmitir educação, não têm interesse de ensinar, não seria ensinar, mas de incentivar o povo a pensar, porque o dia que o povo aprender a pensar e resolver pensar de maneira coerente, vão tirar os que lá estão. Então parece que é uma manutenção para que o povo continue com falta de cultura e educação, para que eles possam continuar, seja vendendo seus votos ou continuar num estado de total dependência, para que possam ser satisfeitos próximas eleições com pequenos atos, para que possam depositar seus votos nos mesmos coronéis de antigamente e a engrenagem continue rodando de maneira defeituosa, Fernando. Agora a pergunta para os dois que não quer calar. A partir de tanta denúncia, tem mensagem aí? Não, estamos sendo vistos por uma amiga querida em Roma. Ah, que maravilha, que maravilha. Beijo, augure. Saúde brasiliana, mas hoje em dia é quase italiana. 30 anos lá. Qual é o nome dela? Maria Pia. Maria Zalpa. Pia? Maria Pia Zalpa. Olha, que bacana, Maria Pia Zalpa, muito obrigado. Olha, acredita, doutor Silvio, que muda alguma coisa a partir dessa denúncia? A mais escandalosa ainda, mas porém colocando todo mundo, não só sob suspeição, mas colocando como realmente culpados? Pois é, você sabe, falando da Pia, ela é advogada, avocata Roma. O advogado, o Cristiano, o doutor Cristiano, aliás, ele tem é um rapaz jovem, né? Um advogado do Lula, ele tem assim uma aura de seriedade. Ele falou que a delação do nosso Palocci, o Palocci deles, que é deles, não é nosso, é uma obra de ficção. Meu Deus. É engraçado, né? Ele falou assim, não, o que o Palocci falou é apenas uma obra de ficção, é no imaginário. Imaginário, aquilo que eu vi daquelas malas de dinheiro que levaram mais de 6 horas com máquinas. Aquelas máquinas fazem assim, ó, brrr, eu não vi, mais de 6 horas. Eu não vi escrito naquelas notas, nota cenográfica. Entendeu? Então ficção não era. Pois é, mas a sensação que eu tive ao ver aquelas malas imensas, cheias de dinheiro, Parecia um cofre do tudo Tio nota Patinhas, 100, exatamente.
Eu voltei. Você quer que eu diga uma palavra que eu me dei naquele momento? Eu olhei aquilo e pensei, eu sou um bundão, desculpa a expressão, mas eu me senti como tal. Pois é, mas a sensação que eu tive é que aquela velha piscina do tio Patinhas, que o cara mergulhava, naquela dinheirama toda, dava para você tomar. Olha, o Marco Silva dos Estados Unidos está dizendo aqui, Fernando, se tem brasileiro morrendo de vergonha no Brasil, imagina os que estão fora. Está falando lá de Austin, no Texas. Pois é. Do centro do furacão. Do centro do furacão. Espero que com você esteja tudo bem aí, irmão. Porque não deixa de ser irmão. Mas eu não sei, a situação nossa aqui, veja bem, você sai da Zona Sul, vem aqui na casa do Fernando, na Tijuca, quando entra no Rebouças, você não sabe se vai ter um arrastão. Ainda esta semana, nos Uso Anjo, as pessoas aconteceu saíram apavoradas e nem era, né? Já era Não era. suspeita de arrastão. Não era. Eu não sei se viveram atenção, mas ele tem também o Bush lá, ou melhor, o Trump. Eu não sei o que é melhor não, meu irmão. De qualquer forma. Com a Coreia do Norte, logo, com a Coreia do Norte logo na esquina. Pois Esse outro maluco também, né? Meu Deus do céu. O mundo realmente está confuso, Você sabe que ontem, no pouco que eu vi um pouquinho da delação do Palocci e vi o finalzinho do jogo das eliminatórias da Itália. Você sabe que a Itália sofreu para ganhar de Israel, John? Olha, tem uma pergunta aqui provocativa. Eu sei, por exemplo, que a Samira e que o Michel Benay são torcedores do Flamengo. Eu sou vascaíno, você é tricolor. Aliás, hoje tem Copa do Brasil pela rede, mas exatamente. O Marco Silva, a Rede Esporte, que é também na Alternativa FM, Alternativa né? A FM. equipe que você comanda, né? O Cassiano Carvalho é o coordenador de esportes. Um abraço pro Cassiano. O Jorge D'Amato, diretor-geral, e a gente com a nossa rádio web, pela Rádio Mais Carioca, que é a minha, a Rádio Catuca, que é a do Cassiano, e a Rádio Alternativa, que é a do D'Amato. Estaremos daqui a pouco no Maracanã, transmitindo o Flamengo e Cruzeiro. Que maravilha, maravilha. Então eu já sei que os dois vão torcer pelo Flamengo. O Marco Silva, que é outro rubro-negro fanático lá em Miami, pergunta para o Silvio, que é tricolor, e para mim, que sou vascaíno, quer nos comprometer. Pergunta, no jogo de hoje, para quem você vai torcer, Flamengo ou Cruzeiro? Na verdade, eu só consigo torcer hoje em dia pelo Fluminense. Os outros eu assisto. Eu assisto e tento assistir com isenção. Pouca gente sabe, mas eu tenho curso de treinador de futebol. Ah, é? Reconhecido pela FIFA, inclusive. Que maravilha. E gosto de futebol, eu gosto de assistir. Ontem, veja bem, assisti um pouquinho só, não consegui ver o videotape ainda de Itália e Israel. Eu gosto de ver sistemas táticos. Então eu acho interessante, quero ver o que trabalho é esse, qual é a diferença do Flamengo, daquele menino que agora está no Vasco, José Ricardo, que eu acho que é um garoto estudioso do futebol. Eu também, e fiquei muito feliz de ter ido para o Vasco. Foi queimado no Flamengo, porque é difícil ser técnico do Flamengo com 45 milhões de doidos ensandecidos torcendo por esse clube. A própria Flapress, né, que você sabe, né, Flapress que muitas vezes conduz a coisa de uma forma que não é a melhor. O Flamengo tem uma coisa muito boa, que é o seu presidente, uma pessoa que eu tenho elogiado muito. É um homem que me parece equilibrado, com uma visão administrativa do clube enquanto gestor. Até porque ele é um homem de finanças, né, o Eduardo Bandeira de Mello, muito boa. O Cruzeiro, eu me lembro do Cruzeiro dos anos 60, Dirceu Lopes, Tostão, Evaldo, Piazza, Raul. Nossa, fantástico. Enfim, era um time extraordinário. Eu, garoto, eu joguei nas categorias de base do Flamengo. No final dos anos 60, eu me lembro de um Flamengo-Cruzeiro que houve. E cruzei no vestiário com Dirceu Lopes, que não era fantástico, muito alto. jogava muito. Eu naquela época, com 16 anos, era mais alto que ele. Jogava muito. E jogava demais, aqueles monstros sagrados. Então eu tenho carinho pelo Cruzeiro, e como eu tenho pelo Palmeiras, pela academia do Palmeiras, pelo passado, não pelo presente. Hoje eu vou assistir o jogo, Eu tenho um jantar combinado com a minha filha Bruna hoje. E eu falei, olha só, o jantar tem que começar às 7, porque tem que terminar às 8h30. Por que, pai? Que eu vou ver o jogo. 9h45 tem jogo. Mas por que todo esse tempo? Porque antes do jogo eu me preparo, analiso tudo para ver o que eu vou assistir. Mas assisto assim. Se o Flamengo ganhar, muito que bom. Se o Flamengo perder, muito que bom. Não estou como, por exemplo, a Samira e o Michel, emocionalmente comprometidos. Quando o Fluminense joga, eu nem gosto. Agora, arrisca o placar. Placar de hoje? É. Eu acho que vai ser um jogo muito trancado.
1-0 para qualquer um dos dois lados. 1-0 para qualquer dos dois lados. Como costuma ser uma decisão com dois jogos. Como foi Flamengo Botafogo? Agora eu tenho que dar a minha opinião, porque ele pediu a minha opinião, né? Eu, como vascaíno, ficaria extremamente difícil torcer para o Flamengo. Mas, na verdade, também não vou dizer para vocês que eu vou torcer para outro time que não for o Cruzeiro hoje. Para ser sincero, não adianta eu dizer que vou ficar no mais ou menos, que eu não vou ficar tão político assim. Até porque Cruzeiro é o nome da terra em que eu nasci, Cruzeiro, São Paulo. Né? Depois, que é divisa com Minas. Que é divisa com Minas. E eu com 2 anos de idade, fui para Juiz de Fora, fui criado em Minas Gerais. E aprendi a amar o Vasco da Gama porque meu pai era vascaíno. E pouca gente sabe, Michel, que meu pai foi meia esquerda do Corinthians Paulista. Só que nos idos que não se ganhava dinheiro, lá pelos idos de 1930, 1940, não sei bem, e jogava muita bola. Eu me lembro que papai com 70 anos de idade, ele dava o que a gente chamava de comes na gente, ou seja, dribles na gente, na praia de Caraí, naquela época. Era um baixinho arretado, por sinal. Que o seu Antônio esteja onde estiver, receba, ufa, me emocionei. Mas, e você? Esse nosso sobrenome, Ano, por emoção, você falou. Por emoção, italianado, Abelardo Barbosa, né? Eu vim atrasado para cá correndo, te ouvindo no carro. Via internet conseguindo te ouvir. A linda homenagem que você prestou ao Chacrinha. Isso. Né? Que é merecedor de todas as homenagens. É verdade. Os bordões do Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Alô, Terezinha, quem quer bacalhau. Isso não se esquece. Você sabe que eu tive 2 vezes no programa dele lá na UFCA. Que beleza. Eu emocionei te ouvindo. Eu, por volta dos meus 17 anos, 17, 18 anos, eu namorei uma moça que ele tinha a eleição da estudante mais bonita do Brasil. E ela chegou à final. Então, que beleza. Uma pequena caravana lá para apoiar, né? Para apoiar. Ele era uma pessoa extraordinária. Você sabe que o programa dele era mais divertido nos breaks do programa do que propriamente. É verdade. Extraordinário. E eu comentei aqui que eu tive alguns momentos emblemáticos com ele, e um deles foi, para mim, não é a surpresa, não é a gente eventualmente ter ido ao local que ele fazia o trabalho e tal, essa coisa. Mas o fato dele, eu tinha uma época, um programa nos anos 80, na Rádio Tamoio, lá na Urca, no quadrado da Urca, né? Depois da Nena Martínez. Era o programa Fernando Sérgio de 8 às 10 da manhã. De 8 às 10 da manhã. E por várias vezes ele ia lá, porque ele morava ali pelas cercanias e tal, e ele ia lá para tocar o disco. Né? Então era uma coisa, causava um frisson das pessoas, né? E era uma homenagem, né, para mim, meu Deus do céu, sem essa intenção, mas uma honradez para mim. Né? Eu estava honrado daquilo. Mas o senhor não escapa de dizer qual vai ser o placar do dia de hoje. Para mim vai ser 0-0. Apesar de eu trabalhar com futebol, não sou tão aficionado assim. Eu sou flamenguista de berço, desde criança, talvez até porque a maioria da população seja. Tenho uma simpatia pelo Flamengo, mas não tenho aquela voracidade, talvez, que a torcida toda tenha. E falando até de maneira mais, nem tanto profissional, mas analisando o Flamengo sem o Guerreiro, jogando com o terceiro goleiro, com um time um pouco misturado hoje, o Cruzeiro ele é um time organizado, é um time perigoso. Ou vai ser uma vitória de 1-0 para o lado do Flamengo, que eu sou obrigado de alguma forma a torcer pelo meu Flamengo, mas eu sou capaz até de arriscar um empate nesse jogo e da decisão ficar lá para o segundo jogo. Até porque geralmente são jogos de 2 tempos enormes, né? São 90 minutos cada, 180 minutos. Samira, não vai escapar de dizer, não, você como grande rubro-negra, é uma prova de que vascaíno pode casar com rubro-negro, porque estamos juntos há 38 anos, né? E só na hora do jogo cada um fica no seu canto. Casa, né? Porque os 5 filhos dele são vascaínos. Não, por livre e espontânea vontade. Jamais fiz nenhuma opressão. Sei. Mas e aí, qual vai ser o resultado? O sei da Samira disse tudo. Minha credibilidade foi a 0 agora. Acho que vai ser um jogo difícil, o Cruzeiro é um belo time, né? Então eu vou ficar também, falando até mais como torcedora, no modesto 1-0 para o Flamengo. É verdade. Agora o grande jogo mesmo, né, doutor Silvio, vai ser o segundo, né? Agora a não ser que alguém ganhe com uma grande diferença. Quer dizer, se for, por exemplo, 4-0 para o Cruzeiro ou 4-0 para o Flamengo, aí perde a graça. Depende. O que eu acho é que nesse jogo, ainda mais
guardando-se a vantagem de que gol na casa do adversário vale o dobro, uma vitória de 2-1 do Flamengo hoje é um empate. É quase um empate. E uma vitória de 1-0 do Cruzeiro já é quase a decretação da vitória. Pois é muito complicado. Aí vai no segundo jogo lá, o Flamengo no primeiro minuto faz 1-0, já reverte tudo. Eu gosto muito desse sistema mata-mata, não é o sistema mais justo. Eu acho que o sistema mais justo é o que a maioria dos campeonatos no mundo inteiro tem, que muitos criticam, inclusive comentaristas famosos. Sistema de pontos corridos, que o Corinthians é quase campeão, não é ainda. Não é ainda. Se o Grêmio não estivesse tão interessado na Libertadores, eu não duvido nada, o melhor time do Brasil no momento é o Grêmio. E o Corinthians vem caindo, né? O melhor time do Brasil no momento é o Grêmio. É muito mais consistente que o Corinthians, na minha opinião, tem muito mais opções do que o Corinthians. E num campeonato de pontos corridos, com ainda não sei quantas rodadas pela frente, o Grêmio teria como se recuperar, até porque o Corinthians já começou o segundo turno meio que baqueando. Ele não vai conseguir manter aquela consistência de vitória após vitória como ele perdeu para o último colocado. Então eu ainda considero... Agora, em termos de emoção, e eu entendo o ponto de vista desses comentaristas, em termos de emoção, de apelo popular, o mata-mata é fantástico. Você vê que hoje todos os ingressos vendidos, e o mesmo acontecerá na semana que vem em Belo Horizonte. Certamente a torcida da Raposa, do Cruzeiro, vai lotar, vai pressionar, uma torcida muito fanática. Mineiro apaixonado por futebol, Fernando, então é tanto quanto nós aqui. Vão ser 2 grandes jogos, eu acho que fantástico, sorte nossa, Fernando, tua e minha, que vamos poder assistir de camarote. Ficarmos equidistantes. A gente assiste pelo prazer do futebol. Porque quando a paixão está envolvida, meu amigo... haja coração. Eu, por exemplo, há muitos anos que eu não consigo, por exemplo, assistir Fla-Flu no Maracanã. O último foi o gol do Renato. Aquele de barriga, né? Na verdade foi de escudo, é que a visão e a Frapressa distorceu, disse que bateu na barriga, não. Bateu no escudo do Fluminense, entrou com menos 1, ganhamos aos 45 segundos. Não foi mandinga, mas não? Mas eu quase morri do coração ao lado do meu filho. Essa é boa, bateu no escudo. Eu quase morri do coração, falei, não, chega, Fla-Flu não dá mais. Porque eu fui criado no Flamengo, eu morei em frente àquela Praça Nossa Senhora Auxiliadora. Para quem não sabe, a praça ali no Flamengo, onde havia o edifício, né? Que hoje não está mais, é isso? Não, a Praça Nossa Senhora Auxiliadora é aquela praça em frente ao Flamengo. Em frente ao Flamengo. Em frente ao Miguel Couto. Eu cresci brincando naquela praça. Desde criança, até pela proximidade, frequentei o Flamengo. Tinha tudo para ser flamenguista. Porque era mais assim, eu vestia a camisa do Flamengo com 8 anos de idade. Mas o que te fez tricolor? Qual foi o momento que você se definiu tricolor? Com 6 anos de idade, assim que eu me alfabetizei, eu li que o Carlos Castilho tinha cortado o goleiro, grande goleiro. O grande goleiro da seleção. Que era apelidado de Leiteria. Leiteria pela sorte que ele tinha. A minha história é do Castilho. Que ele cortou o dedo. Você vê com o apreço que eu tenho pelo Luiz Inácio, né? Enquanto o Castilho conta a lenda, e ele deu um depoimento que assim era, ele tinha uma dificuldade muito grande, porque ele tinha uma subluxação crônica no 5º dedo. Para quem não sabe, é o mindinho. E numa época onde os goleiros não tinham os equipamentos que hoje tem, eles jogavam sem luva. Ele não tinha firmeza na mão dele, não me lembro agora se direito ou esquerda, acho que esquerda. E ele soltava algumas bolas que ele prenderia com tranquilidade se não tivesse aquela subluxação que o dedo ia. Então ele, na cabeça dele, pensou, se eu cortar a parte final do meu dedo, vai cicatrizar e eu vou ter mais firmeza para agarrar a bola. É mesmo? Os médicos do Fluminense se posicionaram como não poderia ser de outra forma. Isso é um absurdo, não vamos permitir que você faça isso. Ele não teve conversa, pegou um cirurgião particular do bolso dele, se internou e mandou cortar. Disseram que ele iria ficar 1 ano fora do estádio. Em 3 meses ele voltou a jogar. E ainda voltou para a seleção brasileira. Eu, garoto, lendo aquilo, e eu brincava sozinho, eu tinha uma irmã, a Virgínia, faz aniversário agora, sábado. Parabéns, a dona Virgínia. Ela tinha asma e brincava de boneca como todas as meninas, crianças dos anos 60 brincavam. Não jogavam bola como hoje muitas jogam. Eu jogava bola sozinho muitas vezes, porque eu adorava futebol. Apaixonado por jogar. Quando eu vi que um cara mandou cortar o dedo para jogar bola, esse cara se transformou no meu super-homem, no super-herói, o Batman da época. E eu quis conhecer, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E ele foi tão carinhoso comigo que eu virei tricolor
Exatamente. Naquele momento. Naquele momento. O PDI. E aí a culpa foi do Castilho, a quem eu agradeço. Carlos Castilho. Eu sou um cara como você. Eu criei meus filhos com a máxima isenção. Numa casa que era uma família de vascaínos, onde tinha muitos flamenguistas, meus 3 filhos são tricolores. Eu não sei por quê. Michel Meloy, como é que você ficou flamenguista? Quando é que você virou flamenguista? Na verdade foi como eu disse, de criação mesmo. Eu tinha um primo flamenguista, né? Eu acho que as pessoas que não têm time, a escola de samba muito definido, vira flamenguista, vira mangueirense. Eu não tenho uma grande história, mas eu aprendi a ter simpatia pelo clube, gosto do clube. É o maior do mundo, talvez até eu tenha ido sim com a maioria, mas o Flamengo nunca me trouxe nenhuma desilusão também, mas eu não sou aquele torcedor totalmente apaixonado, fanático, talvez por isso até consiga trabalhar com isso de maneira profissional e mais isenta, mas que eu espero hoje ver o urubu voando por cima da raposa, eu espero. Você vê que um flamenguista que não é apaixonado, mas nem por causa disso, menos modesto que a maioria dos flamenguistas. E engraçado é que insistem na ideia da ligação da Mangueira com o Flamengo. Não, o mais fantástico é dizer que é o maior do mundo. É outro equívoco. Para quem não sabe, e eu conheci o saudoso Cartola, grande poeta Cartola, na casa de uma amiga, colega de colégio. Nós estudávamos no colégio de aplicação ali na Lagoa. E a Maria Macedo Barroso, o pai dela, se eu não me engano, Fernando Barroso, ele foi o arquiteto que inclusive fez o planejamento do Palácio do Samba. No caso, desculpa rapidinho, eu não estou estabelecendo ligação, eu digo que sou flamenguista e sou mangueirense, não justificando um pelo outro, mas talvez porque seja a maioria das pessoas mangueirenses, a maioria das pessoas flamenguistas, então talvez eu tenha ido com a maioria. Isso significaria que todo tricolor seria Portela? Não, mas é que tá, o Cartola me explicou isso, eu não sabia, eu já portelense, sou portelense. Eu sou mangueirense, nesse caso empatamos. Pois é, eu sou portelense. E a maioria dos flamenguistas... Falando isso, um abraço para Zezé Ferreira, a turma da Portela está vendo a gente. Zezé é nossa confreira da Confraria do Rádio e também partícipe lá da Portela. E convivendo, eu diria que há 18 anos com uma mangueirense roxa que é a Paula, né? A Paula é até o fio do cabelo, o resto do cabelo, ela é verde-rosa, adora. Eu não sou tão Deixa eu só dizer uma coisa, indo em teu socorro, dizer o seguinte, contestar meu amigo Marcos Silva, que disse que o Flamengo é o único campeão do mundo do Rio. Primeiro que isso aconteceu em 1982, e segundo que ele foi campeão intercontinental. É apenas num jogo só, não houve sequer campeonato. Então, não havendo campeonato, não se pode ser chamado de campeão, me perdoe. E dizer para ele que a FIFA reconheceu o campeonato de 52 da Taça Rio do Fluminense conquistado aqui. Esse sim num torneio que contou com a participação do grande Expresso da Vitória do Vasco, uma grande equipe dos anos 50, com a equipe do Corinthians, com a equipe do Boca Juniors, com a equipe do Real Madrid, com a equipe do Milan da Itália, ou da Inter da Itália. Aí sim um campeonato. E o Fluminense foi campeão em 52 e a FIFA reconheceu uns 3 meses atrás esse título como um campeonato mundial. Ninguém divulga porque não interessa. Se fosse, digamos, nosso co-irmão... Se fosse a Flapress, se fosse o nosso bastardinho, evidentemente que seria manchete dos principais. Agora, você pode vir em defesa do Flamengo. Mas eu queria falar do Cartola rapidamente. Na casa do Fernando Barroso, desse arquiteto, que era diretor... O Ricardo Luiz Rubio está dizendo assim, mais um chorão. Ou eu ou você, deve ser isso. Não estou chorando, não. É campeonato com delay, reconhecido até... Uma coisa é certa, Fernando, logo mais à noite, nem você nem eu estaremos ou efusivamente comemorando ou aos prantos. Na verdade não. Então estamos bem a cavaleiro. Mas voltando ao Cartola, ele comentando comigo, o Cartola tinha aquele radinho Telefunken, sabe aquele radinho? Com aproximadamente 50 pequenos decalques do Fluminense, do escudo do Fluminense no radinho dele. Ele saía ali do Morro da Mangueira e ia para geral com o radinho dele ouvir. E na época que se escolheram as cores da escola, ele queria alguma coisa que se referisse ao Fluminense. E aí, como o prata e o dourado eram obrigatórios nas escolas, eram cores neutras, ele pegou o verde e o rosa numa alusão ao verde e o vermelho, já que o branco podia ser pelo prata. Olha, então tá aí um fato histórico. Foi o que ele falou, tá isso na presença da Dona Zica, que estava lá presente,
E ele muito mais fanático pelo Fluminense do que eu, porque a maioria dos tricolores que eu conheço, tirando o Cartola e Nelson Rodrigues, são como eu, pessoas equilibradas. Olha, 1 minuto para você fazer a defesa do campeonato mundial de um jogo só do Flamengo. Não há tréplica, porque se a gente ficar aqui discutindo tanto futebol quanto política, não vai levar 1 minuto. Não vai levar. Eu só digo que campeonato com delay é igual ganhar no tapetão. Ter reconhecido há 3 vezes atrás um campeonato de 60 anos é viver de passado. Tá certo. Então eu para ser político, eu quero agradecer a cada um de vocês, né? E para tentar ser político, mas sem ser desonesto, que fica difícil, que hoje o termo político hoje infelizmente leva a essa conotação, né? É desagradável. Já chega eu que sou síndico aqui do prédio, e não vou síndico, se o síndico trocar de carro, pode ter certeza. O pessoal fala a beça, né? Imagine. E ser político também seria uma desgraça dupla. Mas eu quero, é brincadeira, você quando leva a sério a coisa, né? Na verdade você pode sim, eu sei que está em vias de pegar a sindicância de algum prédio, fica tranquilo, não é tão desesperador não. É só problemático quando acaba havendo inadimplência. Eu quero agradecer ao Dr. Silvio Provenzano, quero agradecer ao Michel Menaia, a Samira Valente, quero desejar efetivamente que ganhe o melhor, né? Independentemente de qual seja, gostaria de ver um belo jogo de futebol e a Samira está achando que eu não estou sendo sincero. O Zezé Ferreira, obrigado querido Fernando Sérgio Grandinetti, viva Portela, divulgando no domingo dia 10, tem mais, olha, agora que você falou isso para mim, o Face tem essa coisa, eu estava lendo o texto dela, apareceu alguém que botou o Flamengo é campeão deve ser do mundo, mas aí tapou o que ela estava dizendo para mim. Zezé Ferreira é fantástica, também diretora de colégio, né? Abraço para você, para o maridão, viu? E a todos que estão nos ouvindo, se Deus quiser, amanhã às 8 horas estaremos de volta. Eu estou muito feliz, se você botar no YouTube, se você botar lá Fernando Sérgio, você vai encontrar mais de 800 mil respostas, e a gente fica muito feliz com isso. Se você botar programa Fernando Sérgio, até questão de 3 dias atrás, você vai encontrar 41 mil respostas. Isso não quer dizer que seja a audiência deste programa específico, mas isso quer dizer que na soma dos programas, desde o dia 3 de março, a gente teve todo esse público de pesquisa, e aí eu fico muito feliz. Bom dia Rio, bom dia Brasil, parabéns Brasil, que sejamos suficientemente resistentes para poder superar esse momento e, se Deus assim o permitir, criarmos um país mais justo. Bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.